Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão conjunta do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Rio de Janeiro. Hoje o nosso tema é sobre as neoplasias malignas do peritônio e eu vou apresentar aqui os nossos apresentadores, né, que vão falar para a gente um pouquinho sobre esse tema extremamente controverso e tão atual. E os nossos debatedores, que vão ajudar a gente nesse final do nosso encontro.
Bom, só para lembrar, esse é um evento organizado pelo Dr. André Maciel, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, é o presidente da nossa regional, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e eu, Guilherme Ravanini, primeiro secretário da Regional Rio de Janeiro, vou estar aqui como moderador desse evento. O Dr. Arnaldo Urbano, cirurgião geral e oncológico, coordenador do Centro de Doenças Peritoneais no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, vai começar falando para a gente um pouquinho sobre, de uma maneira mais ampla, sobre o tema da cirurgia citoredutora e da hipertermoquimioterapia, seguido depois da apresentação do Dr. Carlos Augusto Marins, que também é cirurgião geral e oncológico do INCA, e é chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital dos Servidores do Estado. O Dr. Carlos Augusto Marins vai falar para a gente sobre o tratamento das doenças peritoneais advindas da doença coloretal. Vai falar um pouquinho para a gente sobre carcinomatose coloretal e tratamento cirúrgico e high-tech, como é que a gente está atualmente nesse ponto. Bom, após as apresentações, o doutor Alexandre Paladino, oncologista clínico, chefe da oncologia do Hospital do Câncer 1, do INCA, e oncologista do grupo Oncoclínicas, e o doutor Piazzi Ricieri Assis, cirurgião oncológico, professor da Universidade de Volta Redonda, vão debater o assunto. Eu vou pedir para o doutor Arnaldo compartilhar a sua apresentação para a gente poder começar. E eu gostaria de lembrar que quem quiser fazer alguma pergunta pode usar o Q&A, né, o ícone à direita embaixo da tela, para deixar suas perguntas no chat e a gente vai debater isso ao final. Boa noite a todos, boa noite, Guilherme, boa noite, Marins, Biasi, todo mundo que está com a gente aí. Queria agradecer o convite de a gente poder estar conversando juntos sobre doenças peritoneais. É muito bom poder participar do CBC e da SBCO, a gente gosta bastante, os eventos são muito legais. Eu só não gostei de uma coisa, quando o evento aí no Rio, vocês me levam sempre nas choperias, nos bares, que vocês dão de 50 a 0 que a gente tem aqui em São Paulo. A gente até tenta imitar vocês, aquele boteco Pirajá, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu espero que essa pandemia acabe, que nas próximas sejam tudo ao vivo, que a gente possa estar aí, depois a gente possa tomar um chopp e comer aqueles petiscos que a gente tenta fazer aqui, mas a gente não consegue. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar a tela e vamos começar. Eu vou tentar ser o mais informal possível e o mais importante, eu acho que é a gente estar debatendo e as dúvidas que as pessoas tiverem, a gente conseguir esclarecer e acho que vai ser o ponto mais importante. Então, eu vou falar sobre o conceito, né? Aqui é o centro, aqui é a Beneficência Portuguesa, aqui é a Avenida 23 de Maio, em São Paulo, onde a gente trabalha, né? Então, a gente vai falar alguma coisa sobre bases da cirurgia citoredutora e da quimiohipertermia. Bom, eu sou titular do CBC, como eu falei, eu gosto muito da instituição, os congressos, sempre a gente aprende muito, e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Então, para a gente falar sobre princípios do tratamento, a gente tem que falar alguma coisa sobre o histórico, alguns conceitos fundamentais, alguma coisa sobre a técnica, e eu vou tentar falar isso nesses 15 minutos. Nós sabemos que a carcinomatose peritoneal é e será sempre uma doença grave e que antigamente era todos os pacientes que tinham carcinomatose peritoneal iam evoluir para óbito ou eram considerados já pacientes terminais. Eles eram submetidos a cirurgias ou quimioterapias paliativas até que o Dr. Paul Sugarbaker, nos anos 80 e 90, o Dr. Paul Sugarbaker mudou o paradigma do tratamento das doenças peritoneais, desenvolvendo as técnicas de tratamento de citorredução e de quimioterapia hipertérmica, que é a foto do Dr. Sugarbaker, que já veio várias vezes ao Brasil, já esteve aí no Rio de Janeiro, inclusive, e é uma pessoa que sempre participa dos eventos e é a pessoa que mudou o cenário do tratamento das doenças peritoneais no mundo. Então, a gente sabe que normalmente são cirurgias que a gente acaba, são sempre cirurgias longas, cirurgias que a gente tem que estar muito bem preparado, não só do ponto de vista técnico, mas físico também,
então tem que estar, se a gente não se prepara, sai todo torto no final da cirurgia, né? Aqui a gente só para demonstrar alguns casos, né? Que a gente consegue ver uma coleta total, uma citorredução ampla, só para dar uma entradinha no tema, e as incisões que são longas. Por que eu mostro uma incisão como essa? Porque quando a gente tem uma incisão desse tamanho, a estética eu acho que é em segundo plano, e eu vou falar isso porque mais para frente. Nos anos 70, já se demonstrou que drogas, quando a gente administrava drogas dentro do peritônio, a concentração peritoneal era muito maior do que no plasma. Então, a gente começou, esses trabalhos demonstram o que a gente precisa saber, que é a barreira peritônio-plasmática. Essa barreira peritônio-plasmática, o que é essa barreira? A gente coloca quimioterapia em concentração alta no abdômen, e a absorção é muito pequena para a corrente sanguínea, porque existe essa barreira. Por isso que a gente trata com quimioterapia hipertérmica. E a gente pode jogar muita quimioterapia, dar uma dose tóxica na veia do paciente, só que a barreira peritônio-plasmática não vai deixar que essa mesma dose que a gente ministra no sangue chegue no peritônio e vice-versa. Então, esses trabalhos, esse foi um trabalho que começou, que demonstrou essa barreira, que é muito importante para a gente, que a gente coloca químio quente em alta dose na cavidade abdominal e os efeitos sistêmicos são pequenos devido a essa barreira. Então, também um outro trabalho mostrando isso, né, a barreira peritônio-plasmática. E também um trabalho japonês com ratos, em que eles estudaram, um braço eram ratos com hepatoma, um braço tinha quimioterapia hipertérmica, o outro sem quimioterapia, só hipertermia. Então, esse foi um trabalho experimental que mostrou que não só a hipertermia, mas, no caso, a mitomicina para rato, isso nos anos 80, teve um aumento de sobrevida no grupo, isso é um trabalho também experimental. Então, só para demonstrar esses conceitos da membrana peritônio-plasmática. O que a gente que faz doença peritoneal tem que saber? Temos que saber o que é o índice de câncer peritoneal, como a gente classifica a citorredução, quais são as modalidades de aplicação da quimioterapia hipertérmica intraoperatória, e o mais importante, a gente tem que saber padronizar a colocação dos drenos e catéteres durante a quimio hipertérmica para evitar shunt durante a perfusão. Isso é muito importante, eu vou falar isso mais para frente. Então, o Sugar-Baker, ele desenvolveu esse índice de câncer peritoneal, em que ele divide a cavidade abdominal em 13 regiões. Então, a região 0 é a região onde está o epíplon, região do mesogástrio, flanco hipocôndrio direito, epigastro, hipocôndrio esquerdo, assim por diante, e o delgado, dividido em delgado jejuno alto, jejuno baixo, ilho alto, ilho baixo. E a gente pode dar uma nota de 0 a 39. Se a gente, por exemplo, se eu vou aqui na goteira parietocólica esquerda, no número 4, e não encontro nada, eu vou dar nota 0, aqui vou no 4, dou nota 0. Se eu encontro uma lesão até meio centímetro, eu dou nota 1. Se eu encontro uma lesão entre meio e 5 centímetros, nota 2. E se tiver lesão coalescente ou maior que 5 centímetros, nota 3. Então, o nosso PCI pode ser de 0 a 39. Eu tenho o costume de pregar na parede do centro cirúrgico isso, e eu vou ditando, quando já está tudo preparado, eu vou ditando o ICP. E aí, no final, coloco a etiquetinha do paciente, a gente tem o ICP. É muito importante colocar o ICP na descrição cirúrgica, porque isso tem muitas implicações e, dependendo do sítio primário, vai fazer a diferença de indicar ou não uma HIPEC, enfim, porque às vezes o próprio cirurgião, durante uma laparotomia não preparado para tratar carcinomatose, se depara com carcinomatose, é importante escrever o PCI, é muito fácil aprender a fazer o PCI. Mas depois o anatomopatológico veio que muitas coisas não era câncer, o PCI ele é clínico. O PCI não é anatomopatológico, o PCI que a gente usa é o PCI que a gente faz durante a cirurgia. Esse é outro conceito importante. E também, a gente não consegue dar margem, então não dá para falar que é R0, R1, R2. A gente fala em CC0, CC1, CC2 e CC3. CC0 é quando a gente a olho nu não vê nada. CC1 é quando sobra cada foquinho, no máximo até 2,5 milímetros. Por que esse 2,5 milímetros? Porque o máximo que normalmente a cisplatina, por exemplo, ela penetra até 3 milímetros de profundidade. Por isso que a gente usa CC0 e CC1, o CC1 como 2,5 milímetros. Se a gente conseguir deixar cada foquinho entre 2,5 milímetros e 2,5 centímetros, é CC2. E se tiver focos grandes maiores que 2,5 centímetros, já é uma CC3.
Isso cria um pouco de confusão com o antigo conceito para câncer de ovário de cito-redução ótima, 1 centímetro, meio centímetro. Isso a gente deve, independente do sítio da carcinomatose, não se deve usar essa classificação, e sim essa que é a mais simples e é padronizada no mundo todo. CC0, CC1, CC2 e CC3. Existe também quando o paciente é submetido a laparotomias prévias, a sintomas, existe um score, que é um score que a gente usa, que é esse score que ele fala de cirurgia prévia, se o paciente é cirurgia prévia ou não, o índice de câncer peritoneal, os sintomas e o tipo histológico que o paciente tinha do tumor primário. Esses índices são usados para a gente, que é um score que a gente usa para a gente saber a severidade do caso, para não se basear só no PCI, a gente usa sintoma, PCI, histologia e cirurgia prévia ou não, para a gente saber se o paciente, qual vai ser o prognóstico do paciente, para ajudar a gente a selecionar melhor os pacientes. Quais são as modalidades de administração da quimioterapia? A gente pode aplicar, depois que a gente faz a citoredução, a gente pode aplicar quimioterapia quente no abdômen da forma aberta. Eu nunca fiz aberta. Eu já tive a oportunidade de ficar uma semana fazendo um mini fellow em Manchester, no grupo de doenças peritoneais, do grupo do Christie's Hospital, e eles fazem a técnica aberta. Essa foto é da internet. Ou fazer a técnica fechada, que eu vou mostrar mais para frente, que a gente fecha a sua pele e perfunde a cavidade. Aqui é a máquina que a gente usa para perfundir. A gente pode fazer com laparoscopia, eu nunca fiz com laparoscopia, alguns casos de mucina celular, PCI baixo, para tumor de apêndice de baixo grau, talvez dê para se fazer, eu nunca tive a oportunidade de fazer HIPEC com laparoscopia, e o uso da PIPAC, que é a quimioterapia aerossol, que não é o tema da nossa conversa, mas que é uma outra modalidade de se aplicar quimioterapia intraperitoneal. Existem também os catéteres com portocat, mas que também estão caindo em desuso, porque acaba se formando santuário. Você põe um catéter para fazer químio, e aí começa a ter aderência em torno do catéter. As próprias aderências das cirurgias da citoredução que você fez também acaba grudando tudo, e você não consegue perfundir com catéter. Então, é por isso que eu não coloquei o catéter, mas é outra modalidade também de administrar químio intraperitoneal. Quais são os efeitos da hipertermia? Da gente usar, por que a gente tem que esquentar? Porque faz com que o quimioterápico penetre mais no tecido, vai agir no sistema imune no ciclo celular. Também a gente sabe que aumenta a citotoxicidade do quimioterápico. Quando a gente usa mitomicina, acrescenta normalmente 90 minutos ao tempo do procedimento, além da hipertermia, então a gente acaba usando ou mitomicina ou cisplatina. Cisplatina a gente perfunde por 1 hora, eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso. E a técnica que pode ser aberta ou fechada. E a gente sabe também que o aumento da temperatura tem um efeito antitumoral, além de denaturar proteínas. Por que a gente tem quais são as vantagens da gente colocar a químio dentro do peritônio? A gente sabe que tem a membrana peritônio-plasmática, a gente pode colocar uma alta concentração de quimioterápico dentro do abdômen, a gente sabe que a mielotoxicidade limita uma alta dose de químio na veia, e tem essa barreira que, por mais que você coloque muita quimioterapia na veia, não vai chegar no peritônio. O peritônio, quando os casos são bem selecionados, sendo o principal sítio da doença, são os casos que a gente tem que realmente tratar o sítio, e não a gente vai selecionar bem os pacientes, vai evitar pacientes com doença sistêmica. Por exemplo, a cisplatina a gente consegue ter uma concentração 20 vezes mais alta no peritônio do que, por exemplo, intraperitoneal, do que endovenoso, perdão. A gente, devido a essa membrana peritônio-plasmática, essa barreira, a gente tem efeitos sistêmicos aceitáveis, absorve muito pouco e penetra milímetros de profundidade os quimioterápicos. Por isso que, para a gente fazer a HIPEC, a gente tem que fazer uma citoredução CC0 ou CC1. Se for CC2, tudo bem, a gente pode falar que mesotelioma tem algumas exceções, a gente pode até falar mais para frente, mas, em geral, não adianta você fazer uma citoredução CC2 e querer fazer HIPEC no final, por motivo XYZ, para agradar o paciente, ou porque você não dá. É CC0 ou CC1. Aí a gente vai fazer a químio intraperitoneal. Se a gente não conseguiu fazer CC0 ou CC1, a gente vai abandonar, vai citoreduzir, mas não vai perfundir o paciente. Então, um pouquinho da técnica. O Paul Sugar-Baker, ele descreveu várias técnicas. A peritonectomia, que a gente pode fazer peritonectomia parietal total, peritonectomia parietal anterior, quadrante superior direito-esquerdo,
peritonectomia pélvica, a bursectomia, além da aumentectomia. Normalmente a gente resseca incisões antigas, eu vou mostrar um videozinho. A gente tira o aumento maior e também o baço, quando o baço está cometido. A dinâmica do fluido peritoneal, existe uma dinâmica do fluido na cavidade, às vezes pouco o baço. O que eu tiro desse slide? Todo paciente que chega no meu consultório, no meu ambulatório, candidato a uma citorredução, eu já peço para vacinar para meningococo, pneumococo, ou ACWY, pneumococo, influenza B e hemófilos influenza. Por quê? Mesmo que eu não faça esplenectomia, o paciente vacinou. Se eu tiver que fazer esplenectomia e não vacinar, eu nunca vi aquela sepsis aguda do esplenectomizado. Espero não ver. Então, eu acho que às vezes é tanto detalhe que a gente esquece da vacina. Então, na minha opinião, o paciente chegou para você, candidato a citorredução, manda vacinar. Se não tirar o baço, o mal não vai fazer. Às vezes, a gente tem que tirar tumor na cápsula do fígado, na cápsula de Gleason, muitas vezes as ressecções com mesenteração pélvica posterior. E por que a gente tira normalmente a vesícula biliar e também o apêndice? Porque quando a gente faz peritonectomia parietal de rotina, depois, e a gente acaba fazendo uma mentectomia maior e menor, corta ramo do nervo vago, se o paciente desenvolver cálculo na vesícula ou desenvolver uma apendicite aguda, a maioria dos colegas, às vezes o paciente está no interior, está em algum lugar, às vezes o paciente nem sabe explicar o que fez peritonectomia, o colega que vai operar nem sabe o que é uma peritonectomia, vai entrar com um laparoscópio, já entra com o trocáter dentro do cólon, dentro do delgado. Então, a gente deve, sempre que a gente fizer uma peritonectomia, independente de estar ou não doente a vesícula e o apêndice, a gente tira rotineiramente, porque são doenças frequentes e se o paciente desenvolver uma colelitíase, por exemplo, e tiver feito peritonectomia, a chance de dar uma catástrofe é enorme, porque a maioria das pessoas vai querer fazer por vídeo, já vai entrar já com o trocáter dentro, ou a agulha de Verres dentro do colo, ou do delgado, ou do estômago. Posicionar muito bem o paciente. Tem gente que prefere, que nem bariátrica, abrir as pernas. Eu prefiro colocar com perneira, tá? Com perneira de robô, tem aquela amarelinha, que é até melhor que essa, quando dá uso amarelinha. Sequel, meia, paciente bem para fora da mesa, porque se eu precisar usar um grampeador, não fica difícil na hora de usar o circular. Eu também acho que o segundo auxiliar, ele fica muito melhor posicionado para ajudar quando a gente usa a perneira. A desvantagem é que pode dar síndrome compartimental, então tem que tomar cuidado para o segundo auxiliar não ficar cansado, às vezes fica muito longa a cirurgia, ele começa a debruçar em cima das pernas do paciente e pode realmente ter compartimental. Eu nunca tive compartimental nessa situação, mas pode ter, e é o clássico, né? Aquecedor, manta, essas coisas. Bom, aqui para mostrar um pouquinho para vocês como que a gente começa a cirurgia. Então, olha, aqui a gente está vendo eu não abri a cavidade abdominal, toda a peritonectomia parietal. Aqui eu estou mostrando o hipocôndrio esquerdo, aqui embaixo a bexiga toda desnuda, aqui é uma pelve feminina, o ligamento redondo, o ureter cadastrado, aqui embaixo, aqui também o redondo e o ureter cadastrado, sei lá, enfim, amarradinho com a fita. Aqui é a bexiga urinária, então com isso a gente consegue ver o nosso acesso extraperitoneal. Outra coisa importante, aqui é a ponte hepática. Às vezes, aqui embaixo dessa ponte hepática fica doença. Então, sempre que a gente vai fazer citorredução, a gente acaba indo... Eu vou normal. Aqui eu uso um aspirador de fumaça. Por que eu estou usando essa caneta especial? Eu estou aspirando fumaça porque cirurgia citorredutora faz muita fumaça e estou abrindo a ponte hepática para não ter, olha, às vezes fica a doença escondida aqui embaixo. E tem ponte hepática maior e menor. A gente usando um aspirador de fumaça, olha como eu estou operando e não está saindo fumaça. A gente sabe que é super cancerígena essa fumaça, não só para a gente que está operando, mas para os auxiliares de enfermagem, para todo mundo que está em campo. Então, só mostrando um pouquinho da nossa citorredução como é. Normalmente, a gente faz esse descolamento intercolo epiploico, aqui mostrando a peritonectomia subhepática direita. Eu prefiro já começar soltando o peritônio, porque é mais fácil. Eu já soltei o peritônio anterior, eu já sabia pelas tomografias que tinha doença nesse local, e aqui só para mostrar um pouquinho com a bola, a gente usa a ponta-bola, como que a gente faz a peritonectomia subdiafragmática. Às vezes, alguns linfonodos, algumas áreas suspeitas, a gente acaba tirando, às vezes a gente usa, por exemplo, aqui eu estou usando bipolar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o sangramento, aqui dá para ver a veia mesentérica superior dissecada, era uma suspeita de invasão, né, da raiz do mesentério, mas era uma invasão superficial, a gente conseguiu
cito-reduzir, só um exemplo. E aqui, ó, o fundo de saco, a gente consegue ver, ó, fundo de saco de Douglas levantado, toda a peritoniectomia, né? A gente consegue ver a pelve, os ureteres embaixo, os nervos hipogástricos, o ureter, nervo hipogástrico bonitinho aqui. E aí, o que a gente faz? Aqui é o peritônio da bexiga, que eu já soltei anteriormente, né? E aí a gente consegue, ó, a peritoniectomia. E aqui eu estou usando um grampeador, eu vou grampear o reto extraperitoneal onde não tem doença, como vocês podem ver aqui, para depois fazer uma anastomose, né? Então, aqui feito o grampeamento, a gente tira a exenteração posterior, que é muito comum ter muita doença no fundo de saco. Às vezes o implante é superficial, não precisa fazer isso, mas na maioria dos implantes mais profundos, a gente acaba fazendo essa exenteração posterior modificada, que é para conseguir uma citorredução CC0. Aqui dá para ver a vagina aberta. Quando vai fechar a vagina, no caso da mulher, tomar cuidado, fechar muito bem a vagina para não ter perigo de cair, escapar a quimioterapia pela vagina, que não ficar muito bem aberta. Então, aqui, olha, o detalhe final, toda a peritoniectomia subdiafragmática direita, o peritônio desnudo, a glândula suprarrenal direita exposta na ponta do meu dedo. Aqui para mostrar burso mentalis, que é um local, que eu vou mostrar mais para frente, um local que a gente pode não olhar lá e sobrar doença lá. É aquele caso que o paciente faz uma citorredução e continua com o marcador alto, vai ver, às vezes o colega falou que fez uma citorredução CC0 e não foi porque, por exemplo, esqueceu de olhar na bursa mentalis. Vamos passar aqui para frente. Então, as incisões, sempre chifopúbicas, né? Às vezes tem implantes mais profundos, mostrando aqui a nossa citorredução, conforme eu havia mostrado lá. Aqui a ponte hepática, que deve ser cortada, nesse caso a ponte hepática é pequena, tem paciente que tem ponte hepática longa. Eu vou com mixer ou com Moynihan e vou abrindo com bipo, enfim, ou com ligachur, quando eu tenho ligachur. Aqui aquele detalhe da peritoniectomia subdiafragmática. O detalhe desse tempo é tomar cuidado com a veia hepática direita, né? Olha só que interessante, olha a burso mentalis desse caso. A burso mentalis é o espaço que fica entre o pilar diafragmático direito, o lobo caudado, aqui o hilo hepático, eu tirei o aumento menor, olha que tinha um implante escondido aqui. Então, aqui a gente vê a peritoniectomia subdiafragmática à esquerda, o ligamento triangular esquerdo seccionado, e olha só o que tinha escondidinho aqui. Então, já aconteceu de eu reoperar doente, que veio como CC0, e tinha ficado doença na burso mentalis. A veia cava está aqui, aqui está o lobo caudado e aqui está o pilar diafragmático direito. Então, só para mostrar uma surpresinha, que você vê que, olha, é uma lesão grande. Eu bati foto porque eu falei, isso é para exemplificar bem, que todo cirurgião de peritônio tem que procurar os vicos. Vico é aquelas ruins estreitinhas, sinuosa, que fica todo mundo escondido. Então, eu brinco que é um vico isso aqui, que é uma ruelinha, que é um esconderijinho de doença peritoneal. Então, esse é um esconderijo que a gente não pode deixar de procurar, e nem a ponte hepática é outro esconderijo que fica. Aqui é a ressecção da mesma lesão, mesmo caso, ressecado a lesão. Às vezes, a gente tem os implantes são mais profundos, nem tudo é pseudomixoma. Quando o implante é mais profundo, a gente resseca, às vezes, o centro tendíneo do diafragma, a gente acaba rafiando, e o pulmão exposto. Eu dreno o tórax só com Blake. Por que eu não uso dreno de tórax normal? Porque dói mais. E não precisa de selo d'água se eu não lesei a pleura visceral. Eu dreno, porque uma peritonia extensa dessa, o pulmão do paciente vai encher de líquido. Então, eu dreno com Blake 19 para não ficar cheio de líquido, não dar derrame pleural, o paciente ficar dispineico e ter que funcionar no pós-operatório. Então, eu não uso dreno de tórax normal com selo d'água, só se eu lesar a pleura visceral. Já aconteceu de eu lesar a pleura visceral, de estar o pulmão grudado, aí muda, mas a via de regra eu não uso. Aqui, para mostrar a veia diafragmática esquerda, que vai entrar na hepática esquerda, e aqui é muito importante, mostrando aqui, ó, a veia hepática esquerda entrando aqui, e olha a peritoniectomia, e aqui a veia, aqui a gente consegue ver a veia frênica esquerda, a veia frênica direita aqui, ó, mais fininha, entrando na veia hepática. Olha como fica tudo desnudo. Então, o cirurgião tem que tomar muito cuidado. Esse é o local que pode lesar a veia e sangrar. Às vezes, locais de esconderijo também, como a face pancreática e a parede posterior do estômago, aqui é o mesmo caso, só que feito a aumentectomia, aqui a gente consegue ver o platô pancreático, a gástrica esquerda, todos os implantes tirados. Imagina fazer um aumenté dessa e deixar a vesícula. É óbvio que vai dar colelitíase no paciente. Você corta todos os ramos do vago.
Então, a gente tem que tirar a vesícula nesses casos. Às vezes, a gente tem muita doença no híleo, às vezes sai a cauda do pâncreas. Quando a gente resseca pâncreas, tem que evitar fazer HIPEC, porque se der fístula e der confusão, a mortalidade é alta, né? Esse caso, por exemplo, não fez HIPEC, fez citoredução sem HIPEC, que também só para mostrar. Aqui é uma pelve com uma doença, isso aqui era um mesotelioma, aqueles mesoteliomas borderlines, que infiltra muito superficial. Então, nesse caso, eu não precisei fazer reto sigmoidal, eu consegui reduzir tudo. Mas, na maioria das vezes, o que a gente tem? A gente tem a doença mais profunda, então tem que fazer realmente reto sigmoidé e essas anastomoses para que a gente possa ter uma citorredução CC0. Ressecção de delgado, a gente sabe que a gente pode fazer até 3 anastomoses é aceitável, mais que 3, aí não dá para fazer a citorredução, o ideal é fazer até 2. Então, como que a gente faz depois que a gente faz a citorredução CC0 ou CC1? A gente fecha a pele, e o que a gente faz? Eu normalmente uso o sistema Performer da Rand. Eu não tenho conflito de interesse, eu não recebo nada deles. Por que eu uso a Rand? Eu já tive a oportunidade de estagiar no Instituto de Tumores de Milão e em Manchester, e a gente sabe que nesses serviços eles usam uma máquina que não é adaptada por vários motivos. Primeiro que, por exemplo, essa máquina de perfundir, não é só a Rand, tem outras que são máquinas oficiais, elas têm um sistema de esquentar o quimioterápico de uma maneira que o paciente não vai ter queimadura, porque o aquecimento é na máquina, não é o líquido que é esquentado dentro. Segundo, no caso da Rand, eles estudaram por microcâmera como que a gente pode perfundir adequadamente a quimioterapia dentro do abdômen, dentro da barriga do paciente. Então, por exemplo, esse caso são casos que a gente operou, então aqui eu fechei só a pele, aqui é o inflow, por aqui entra a quimioterapia. Esse dreno vai ficar no espaço subfrênico direito, lá atrás, perto ali da suprarrenal. E esse outro que entra vai ficar na pelve lá embaixo, no coto retal. E esses dois são os outflow. Esse vai ficar aqui em cima, perto do epigastro, onde estava o baço, se sobrou, enfim, no hipocôndrio esquerdo, e esse aqui interalças aqui em cima, que é um outro termômetro. Por quê? Se você colocar deste jeito, a quimioterapia, toda a cavidade abdominal vai ser bem perfundida. Existe gente que quer cortar DRE, que quer cortar tubo, quer colocar aqui no meio, quer inventar. Gente, dá shunt, dá curto-circuito. Você acha que está perfundido, você não está perfundido, porque a quimioterapia entra e sai, não dá tempo de perfundir. Então, isso não é da minha cabeça. Já faz muitos anos que, por exemplo, esse aparelho que eu uso, eles usam isso há décadas, e eles sempre, há 20 anos pelo menos, e eles já padronizaram, eles estão com microcâmera, a maneira correta de colocar os drenos. Se não põe os drenos assim, a gente está se enganando o paciente, a gente não está perfundindo direito. Todos são esses pequenos detalhes que fazem as diferenças para que a gente consiga ter bons resultados. As drogas que a gente usa, normalmente a gente usa mitomicina, eu normalmente uso mitomicina, o esquema do Dr. Vic Verval, mitomicina 35 mg por metro quadrado, oxaliplatina eu parei de usar, dá muito problema, é pouco tempo, a gente pode conversar depois. Quem não tem como importar, e a cisplatina, obviamente, cisplatina e doxo, que a gente usa para ovário, para mesotelioma. E quando a gente não tem jeito, tem que usar oxaliplatina, a minha sugestão é usar o Wake Forest, 200 mg por metro quadrado, com solução de destrose, não pode usar diálise peritoneal, porque a oxaliplatina fica instável, desperfunde em 2 horas, mas dá alteração do sódio, tem que usar da hiperglicemia no paciente. A gente, se puder, no nosso serviço é cisplatina, doxo ou cispura ou mitomicina. A gente evita usar oxaliplatina. Então, precisa ter equipe bem treinada, hospital com experiência, uma UTI que está acostumada, porque um paciente é um grande queimado. Às vezes, às vezes a gente vai operar em algum outro lugar, chega de manhã, está 50 ml hora de nora. Como 50 ml hora de nora? É porque o paciente está desidratado. Precisa dar soro com albumina. Durante a cirurgia, o paciente toma em média 5 litros de cristalóide, 1 ou 2 concentrados de hemácia. É lógico que depende do PCI, se o PCI alto toma sangue, sangrou menos, enfim, mas toma sangue, toma plasma. Tem uma curva de aprendizado para isso, desculpa. A curva de aprendizado não é só do cirurgião e da equipe, é da UTI, é do anestesista, o paciente faz peridural com catéter. Tem um monte de detalhe que é muito importante para a gente ter sucesso. Quem que a gente não deve operar?
Paciente com idade avançada, citorredução é uma coisa, citorredução com HIPEC é outra. A citorredução é o padrão ouro de tudo. Não adianta a gente não saber fazer citorredução direito e querer fazer a HIPEC. A HIPEC é consequência de uma citorredução bem feita. Então, a gente, pacientes até 70 anos, a gente normalmente pode citorreduzir e fazer HIPEC, se tiver indicação. Acima de 70 anos, a gente não faz HIPEC, existem exceções. Tem gente que tem 70 com shape de 60, enfim, todo mundo sabe disso. Comorbidades, doença extraabdominal, centro sem experiência com procedimento e uma impossibilidade de citorredução ótima. Tem todas as indicações, a gente sabe que hoje em dia está na moda a doença peritoneal, então a gente tem que falar não só quando indicar, mas quando não indicar, porque eu tenho visto indicações muito questionáveis com HIPEC, muito questionáveis, né? Então, outra dica que eu queria falar para os senhores, para vocês, é o seguinte: é muito comum, durante uma laparoscopia, o colega entrou com laparoscópio, sei lá, vai fazer uma colectomia direita por vídeo, ele entrou e tem carcinomatose, se ele for fazer a colé direita e for fazer por vídeo, faz com portal na linha média, ou abre uma laparô. Porque o que acontece? Implanta portal, onde você põe portal na lateral, implanta. Depois, na citorredução, tem que arrancar um teco. É muito ruim, tem que pôr tela, fica muito ruim. Então, a gente sempre tem carcinomatose, ou laparô mediana, ou portais na linha média, para evitar implantes nos portais nas laterais, que dão super trabalho para tratar. Então, eu queria agradecer, né? Eu quero mostrar só um videozinho, mas antes eu queria falar que a gente tem 2 eventos da Beneficência. O 6º Simpósio Internacional de Tumores Gastrointestinais, 13 e 14 de 2021, vai ter uma mesa de peritônio. Mas o que eu queria divulgar mesmo é esse nosso evento, que é em comemoração ao 10º ano da fundação do Centro de Doenças Peritoneais da Beneficência. Nós fundamos um centro, eu, Fernando, enfim, a gente fundou um centro há 10 anos, nós temos mais de 120 pacientes tratados. Então, esse evento é um evento que é dirigido para oncologistas clínicos, cirurgiões gerais, oncológicos, oncoginecos, coloprocto, cirurgião do aparelho digestivo. Por que a gente fez questão de falar isso? Gente, tudo isso é um rótulo. O médico, o cirurgião que vai operar o paciente com doença peritoneal, ele tem que se adaptar à doença, e não a doença se adaptar à especialidade dele. Então, isso tudo é rótulo. Conheço oncoginecos maravilhosos que se reduzem como ninguém, coloproctologista, cirurgiões gerais, aparelho digestivo, onco. Então, isso aqui é um recadinho que a doença peritoneal, quem tem que fazer não é XYZ, quem tem que fazer é o cirurgião, independente o rótulo que queira dar, que se adapte à doença, e não a doença se adaptar à expertise do cirurgião. Nesse evento, é uma jornada, nós convidamos o professor Paul Sugarbaker, que vai dar aula no evento, o professor Marcello Deraco, a doutora Betty Hall, o André Menghini, o Pompílio Piso, o Cusamura, a doutora Vandril, que é aquela do New England, do câncer de ovário, está de férias, a gente convidou, estamos esperando para ver se ela aceita, e a doutora Noal Bacran também, que é uma oncogineco que faz citorredução. Então, eu queria que vocês colocassem no calendário de vocês, o dia é dia 22 de outubro, é um evento que é trilíngue, tem transmissão ao vivo em português, inglês e espanhol, então eu queria agradecer. Eu vou só agora sair aqui, eu quero só mostrar um videozinho rapidinho, ó, só para mostrar algumas situações que a gente vive no dia a dia, como essa situação aqui, olha, que a gente mostrou só a carcinomatose, ó. Aqui a gente vê, ó, uma mucocele rota do apêndice, com mucina saindo, né? E esse caso era um caso de mucina celular, que a gente reduziu. Esse caso não precisa fazer cola direita, porque é lesão de baixo grau, ó. Tem todo mundo já se deparou com um caso desse, então a gente pode até conversar quando indicar colectomia nos tumores mucinosos ou não. Eu queria só mostrar isso aqui, e queria mostrar também esse videozinho aqui, deixa eu ver se é esse aqui, só para mostrar, vamos ver. Então, esse videozinho, olha, eu ressequei o umbigo do paciente, não sei se dá para ver aqui. Por que eu ressequei o umbigo? Olha, eu ressequei o umbigo, vou fazer um umbigo novo, porque tinha Sister Mary Joseph. O colega tinha feito uma laparoscopia, a hora que eu apertava, estava duro e tinha implante. Então, só para mostrar como que é o nosso começo, ó. Umbigo ressecado, aqui, ó. Isso, ó. Todo o peritônio solto. Agora mostra aqui assim, ó. O peritônio solto. Mostra a bexiga dissecada, ó. A bexiga dissecada, bexiga, peritônio. Agora aqui em cima, ó. Passa aqui assim, por favor. É para mostrar que a gente dissecou.
Depois a gente faz uma filmagem melhor. Perfeito. É só para mostrar o saco que ele está. Então, pessoal, era isso que eu queria. Eu vou descompartilhar a tela aqui, deixa eu ver como é que eu descompartilho. Aqui. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Muito obrigado, desculpa se eu passei do horário. Arnaldo, maravilha, excelente apresentação. Deixou bem claro aí um tema muito extenso, conseguiu resumir aí de uma maneira bem prática para a gente, né? E até desmistificando um pouco um assunto que é extremamente importante e complexo, né? Não é, como você mesmo falou, a gente não pode adaptar o método ao cirurgião, mas o cirurgião tem que se adaptar melhor a essa doença. Eu vou chamar o Dr. Carlos Marins para falar para a gente sobre cirurgia citoredutora e HIPEC no câncer coloretal. No final, a gente debate sobre as duas apresentações. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Abriu aí? Abriu sim. Bom, falar depois do Arnaldo é um pouquinho complicado. O Arnaldo, assim como eu, é um entusiasta da doença peritoneal e eu tive o prazer de conhecê-lo no Congresso de Paris há 3 anos e ficamos amigos e temos trocado figurinha ao longo desses anos. Eu sou entusiasta da doença peritoneal, estudo isso já há quase 18 anos, me interessando cada vez mais por isso. E o tema que me pediram para falar foi de HIPEC no câncer coloretal, a indicação ou não. É um tema polêmico, muita coisa mudou nos últimos anos, e eu vou tentar, algumas coisas vão ser um pouco repetitivas que o Arnaldo colocou, mas eu vou tentar acelerar um pouquinho. Bom, o racional foi mais ou menos o que o Arnaldo já colocou. A doença peritoneal, em várias patologias, o doente já apresenta inicialmente com doença metastática peritoneal. Né? É assim em muitos casos de câncer gástrico, de câncer de cólon, em que o doente já vem para você, e na abordagem inicial, o doente já tem doença metastática, ou tem uma recidiva no peritônio. Então, você teria que ter quimioterapias em que vão ter o efeito na doença peritoneal e o efeito sem ser na doença peritoneal. A quimioterapia sistêmica ela não consegue ter controle de doença peritoneal adequadamente. E, por outro lado, você teria, então, drogas que seriam potencializadas pela ação do calor e teriam, então, uma maior penetração no nódulo tumoral. Porque o que é HIPEC? O HIPEC nada mais é do que a administração de quimioterapia aquecida intraperitoneal. Ponto. Qual é a droga? Qual é o veículo carreador? Qual é a doença? Isso é outra história. Mas o termo HIPEC se refere à administração da quimioterapia peritoneal, intraperitoneal aquecida. Bom, e o que a gente sabe é que a retirada da camada mesotelial na peritonectomia ela pouco altera nas proporções da farmacocinética do peritônio. Por leis físicas, pela lei de Fick, você tem uma alteração na capacidade de penetração da droga intraperitoneal, na barreira peritoneal, ela está ligada com a concentração dessa droga e ela está ligada também com a pressão que você vai ter dessa droga para permitir uma difusão dela pela parede. Então, a droga tem que ter uma concentração X e uma capacidade de penetração também para poder ter o efeito na membrana peritoneal. Né? E você tem essa absorção, ela é muito baixa, a toxicidade sistêmica acaba sendo baixa frente à toxicidade local, que é o objetivo que a gente tem. O HIPEC, ou CHIP, boa parte dos trabalhos são franceses e se referem a CHIP, é a mesma coisa. CHIP é o HIPEC em francês. A administração, assim como o Arnaldo ficou na Itália e em Manchester, eu fui para a França e para a Alemanha. Então, as condutas são mais ou menos as mesmas, com algumas particularidades dos locais dos serviços.
Mas, basicamente, o que é? A administração da quimioterápico aquecido intraperitoneal. Você tem fatores da droga, fatores da patologia em questão, fatores relacionados à extensão da doença, à extensão da sua ressecção, a potencialização pelo calor ou não, e a toxicidade da droga administrada. Tudo isso são fatores que vão ter importância na sua HIPEC. E falando em termos de colo retal, a gente tem alguns esquemas, que são os esquemas mais conhecidos, e eu vou detalhar isso um pouco, mas, basicamente, eu vou falar do estudo do PRODIGE 7, tá? Não é PRODIGE 7, esse é um trabalho francês, é PRODIGE 7, é um estudo que saiu em 2018 e que, de certa forma, tentam, com esse estudo, falar que o HIPEC para intestino não funciona, para colo não funciona, porque foi um estudo que, este estudo realmente não funcionou. Eu vou entrar em detalhes mais na frente. O protocolo do Verval, que é da Dinamarca, que é um estudo que usa mitomicina C a 90 minutos, que é o trabalho que mais replicado, que é o que eu uso, que é o que o Arnaldo usa. Os protocolos de Pittsburgh, que usam mitomicina por 100 minutos. Mas as principais drogas usadas em colo retal seriam mitomicina C, oxaliplatina e a cisplatina. Bom, o índice de carcinomatose, como o Arnaldo já colocou, é um índice que vai de 0 a 39. E isso é fundamental quando se fala em patologia oncológica peritoneal, que você estabeleça o índice de carcinomatose. É inaceitável hoje que alguém te diga que tinha tumor. Quanto? Muito. Um pouquinho. Mais ou menos. Espalhado. Esses termos não existem. A gente tem que falar um termo. Tinha um PCI de 30, tinha um PCI de 15, tinha um PCI de 8. A gente tem que falar um termo que seja universal e que as pessoas entendam. Quando eu falar, olha, eu operei um doente que tinha um PCI de 8, o Arnaldo vai entender o que era um PCI de 8. Se eu falar, olha, tinha carcinomatose, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, isso não quer dizer nada. Bom, então a gente começa a cirurgia determinando o PCI e descrevendo, sim, a citorredução. Se a citorredução é completa, é incompleta, e como ele frisou bem, uma citorredução incompleta não cabe a HIPEC. Não cabe fazer porque o doente pediu. Não é essa a questão. Aqui é um exemplo de uma carcinomatose em cima de meso, um índice de carcinomatose intestinal, nesse caso, né, o PCI intestinal, que são aquelas áreas, o 10, 11, 12, 13 do Sugar Baker, eles têm um fator prognóstico independente nas carcinomatoses, tanto para estudo de estômago como para estudo coloretal. Então, aqui vocês podem ver a extensa área de doença na parede e no mesentério. Bom, eu escrevo no campo e alguém vai ditando, assim como o índice preso na parede, em que a gente vai ditando, são cirurgias longas, cirurgias que vão durar 8 horas, 10 horas, e a gente não pode deixar para falar no final, porque você não vai lembrar, vai esquecer, e alguém tem que ir anotando ao longo da cirurgia. Aqui uma cirurgia que eu estou ressecando a cápsula hepática, na parte da peritonectomia do quadrante superior direito, em que boa parte desses implantes eles não invadem o parênquima hepático, você consegue retirar a cápsula de Gleason junto com o peritônio diafragmático, e é uma das primeiras etapas na cirurgia da citorredução. No caso aqui, é uma paciente que tinha um PCI de 6, 9, 10, de 12. Bom, no final da cirurgia, então, a gente termina a cirurgia, fecha, bota os catéteres e faz a perfusão. Eu uso o Performer HT da Rand. Não tem conflito de interesse, não recebo por isso e uso pelo mesmo motivo. Na minha opinião, a máquina que a gente tem que melhor entrega o resultado hoje, e eu não uso máquina adaptada. Pelo contrário, eu abomino máquina adaptada. Nesse caso aqui, então, no final da cirurgia, vai começar a perfusão do quimioterápico e incisões sempre medianas longas. As incisões, as laparoscopias para HIPEC são casos extremamente selecionados. Alguns trabalhos para pseudomixoma em fase bem inicial, com baixo PCI, no grupo de Baltimore, outros com mesotelioma localizado. Mas, via de regra, a cirurgia se impõe uma laparoscopia, uma laparotomia ampla, porque se você deixar a doença, você não vai ter o resultado que você pretende. Então, você precisa ver se tem doença atrás do pilório, você precisa levantar o segmento 1 do fígado, você precisa abrir a bursomentalis, você precisa ver o ligamento de Treitz, e isso você não faz na laparoscopia, não adianta, você vai deixar passar. Bom, então aqui, começando a perfusão, eu não boto a perneira, eu boto a perna aberta, mas esses são detalhes
técnicos. Esses são outras máquinas. Essa máquina nós não temos no Brasil, na Thermo Solution, e essa máquina é a máquina que é usada na França, é a Sunchip da Gamida. Todas têm um princípio de você ter uma serpentina aquecendo e administrando o quimioterápico numa temperatura constante. Então, assim, não é para fazer com máquina de circulação extracorpórea de cirurgia cardíaca. Isso é medicina adaptada e você não vai ter o resultado que você espera. Bom, a história do colo retal ela começa e ganha muita força com o trabalho do Verval em 2003, em que o Victor Verval pegou 105 pacientes e randomizou em 2 grupos. 51 pacientes seguiram a uma cirurgia padrão e foram para quimioterapia paliativa, e outros 54 pacientes seguiram a uma cirurgia, foram para uma redução seguida de administração de HIPEC. E o que se mostrou foi, nessa situação, os pacientes, na época, isso em 2003, a quimioterapia era 5-fluoroacilocovorim, e esses pacientes tiveram, então, um ganho de sobrevida quando administrado quimioterápico intraperitoneal aquecido, ou HIPEC, frente ao tratamento padrão até então, de quimioterapia sistêmica, de 22 versus 12 meses. A partir daí, vários trabalhos começaram a ser feitos tentando ganhar sobrevida com HIPEC. Tudo bem, eu sei que hoje nós temos uma sobrevida com a quimioterapia sistêmica maior do que 12 meses, assim como também nós temos uma sobrevida hoje também com a HIPEC maior do que 22 meses. Porque o tratamento impõe a quimioterapia sistêmica também. O HIPEC não é um tratamento de exclusão ao tratamento sistêmico, é um tratamento que se soma ao tratamento sistêmico. O doente não vai deixar de fazer o tratamento do oncologista clínico, é um tratamento a mais, é um tratamento que se soma. Bom, e nessa sequência vieram vários trabalhos, como o trabalho do Dominique Eliat, que era do Gustavo Roussy. É um trabalho com várias falhas, em que você tem vários estadiamentos, vários casos misturados. Aqui é um trabalho que mostrou uma sobrevida muito grande, mas é um trabalho que tem várias falhas metodológicas. A gente pode até entrar nessa discussão depois. Mas, enfim, todos os trabalhos mostrando um ganho frente à quimioterapia intraperitoneal no HIPEC. Os principais trabalhos que a gente tem na literatura foram o trabalho do Eliat, o trabalho do Verval e o trabalho do Olivier Guillain, de Lyon, que é o instituto que eu fiquei na França. O trabalho do Olivier também, todos eles mostrando um ganho de sobrevida quando você administrava a quimioterapia com HIPEC depois de uma cirurgia de citoredução ótima. Então, a grande coisa do trabalho do Verval foi ser um estudo fase 3. E esse estudo realmente mostrou, na ocasião, um ganho de sobrevida. Então, você pode até falar que os outros trabalhos, como o do Eliat ou do Guillain, foram trabalhos retrospectivos, mas não foi, no caso, o trabalho do Verval. Em 2018, o grupo da Suíça apresentou no congresso que nós estávamos, eu, o Arnaldo, o André estava também, o André não está aqui com a gente, nós estávamos nesse congresso em Paris e foi apresentado pelo grupo de Zurique um trabalho feito em conjunto com o grupo da Espanha, com o grupo da França, do índice de HIPEC, analisando também fatores outros de mutação do gene RAS, do RAF, mostrando que quando você tem mutação RAS ou no RAF, você teria um resultado pior da HIPEC. Tá? Então, o estudo mostra que algumas situações que você tem que o estudo vai ter um resultado menos favorável. Ou seja, o índice de carcinomatosis peritoneal, quando ele é acima de 20, quando o doente tem acima de N2 e quando o doente tem um G3, o resultado da HIPEC para esse doente é pior, assim como é pior também o resultado da quimioterapia sistêmica. E a mutação do gene RAS e do gene RAF também mostrando que você tem um resultado pior na HIPEC desses pacientes. Então, hoje, nos meus protocolos, eu documento todos esses pacientes, se eles têm mutação RAS e RAF, se eles têm, qual é o PCI, qual é o N do paciente, para você ter depois a análise dos seus casos e ratificar ou não esses trabalhos que estão sendo feitos em outros locais do mundo. Baseado nisso, foi apresentado um score chamado Bioscope.
O Bioscope, ele então vai analisar o índice de carcinomatose, o N, o grau de diferenciação e o GNRAS, o CARRAS, NRAS e o BRAF. Baseado nisso, é dado uma pontuação. E baseado nessa pontuação, a gente consegue estratificar se o paciente tem maior ou menor risco, e isso vai implicar em maior ou menor sobrevida mediana. Tá? Quanto maior o número de fatores de risco, menor a sobrevida mediana desses pacientes. Bom, mas em 2018 surge um trabalho que foi inicialmente uma ducha de água fria, que é o trabalho do Prodigi 7. O que foi esse trabalho apresentado na ASCO 2018? É um trabalho prospectivo francês em que foram avaliados os pacientes e foram feitos citoredução com HIPEC versus citoredução isolada. Muito bem. O problema é que essa citoredução mostrou que a citoredução com HIPEC não teve ganho de sobrevida frente à citoredução isolada. Ponto. Este foi o resultado do Prodigi. Baseado nisso, se começou a repetir que caiu, acabou o HIPEC para câncer coloretal. O Prodigi mostrou que não funciona. Bom, então vamos analisar a situação. O trabalho, inicialmente bem desenhado, em que se compara 132 pacientes em cada braço, uma citoredução com HIPEC e outra citoredução sem HIPEC. Todos os pacientes com quimioterapia perioperatória, com 6 meses antes ou depois da cirurgia. E o problema começa com a citoredução foi feita com, a HIPEC foi feita com oxaliplatina. Muito bem. Oxaliplatina por 30 minutos. Essa foi o esquema utilizado no paciente de HIPEC. Mostrou que uma sobrevida mediana de 41,7 meses com HIPEC versus 41,2 sem HIPEC, sem significância estatística e sobrevida livre de doença, e uma maior morbidade no braço que teve o HIPEC. Bom, se a gente tem uma sobrevida de 40 meses só na citoredução, se a gente for olhar lá para trás do trabalho do Verbal, a gente está vendo o seguinte, isso está validando. Eu costumava dizer que esse trabalho fez tão mal para a doença peritoneal quanto fez o trabalho holandês, quando falava que gastrectomia D1, D2 não tinha vantagem. Mas hoje não, hoje eu já penso diferente. Esse trabalho fez um favor. Ele mostrou que a citoredução tem importância quando você fala em doença peritoneal coloretal. Com aquela história de você vai operar um doente, o doente tem carcinoma peritoneal, e acabou, fecha o doente a caixão, não é mais isso. Mesmo que você não vá fazer HIPEC, seja por que motivo for, a citoredução tem benefício no doente, principalmente se ele tiver um PCI menor do que 7. A citoredução não tem um benefício em PCIs altos, acima de 21, mas, sobretudo, no PCI abaixo de 7, você tem uma grande vantagem de fazer citoredução nesses pacientes. O problema é quando a gente analisa a droga utilizada. Por que oxaliplatina? E isso são até informações de bastidores, porque eu conversei e tive com pessoas que participaram, autores do trabalho. Primeiro, foi baseado muito nos trabalhos de Dominique Eliat, que tinha um volume grande de estudo feito com oxaliplatina, mas sem uma análise muito específica, e tinha uma pressão de oncologistas clínicos de que fosse feito um trabalho em cima da oxaliplatina, porque era a droga que se sabia melhor da farmacocinética, inclusive venosa. E 30 minutos. Será que 30 minutos era suficiente? Outro detalhe desse trabalho é o seguinte: a sobrevida mediana dos pacientes de PCI que foram a HIPEC era uma sobrevida de 10. A sobrevida mediana dos pacientes que foram sem HIPEC era uma mediana de 9. E nós sabemos que cada um ponto que você coloca no PCI, você perde em 5% de sobrevida. Então, numa conta de padeiro, a gente já tem, lá atrás, que não é tão diferente, que não é tão igual assim. Se a gente tem os pacientes com HIPEC, com uma sobrevida muito parecida, mas com um índice de carcinoma peritoneal maior. Mas tudo bem, também não foi tão diferente. Então, numa análise crítica para esse trabalho, a gente não tinha um racional experimental, não existe um racional experimental de potencialização pelo calor da oxaliplatina. E o efeito da oxaliplatina 48 horas sem 5-fluoracil venoso tem uma taxa de resposta de menos de 20%. Outra coisa,
foram feitos pacientes com quimioterapia todas perioperatórias, alguns pacientes tratados com FOLFOX repetidamente e com resistência à oxaliplatina. Os pacientes tratados 6 ciclos de FOLFOX faziam oxaliplatina intraperitoneal, isso tem uma resistência da oxaliplatina. E a taxa de complicação hemorrágica da oxaliplatina é muito alta. A complicação hemorrágica da oxaliplatina intraperitoneal é alta, acima de 20%. Talvez 20 minutos, meia hora, fosse uma duração insuficiente. E outro problema da solução carreadora. A oxaliplatina, ela é feita em destrose, não é feita em solução de diálise, e a gente sabe que a destrose tem um efeito procarcinogênico e ela limita a defesa peritoneal. Além de todo o problema que dá uma HIPEC com solução glicosada, de você dar alterações em potássio, em sódio e hipoglicemia nesses pacientes. Não à toa, os pacientes de HIPEC tiveram uma morbidade maior. Então, o que se conclui, e que se fala, e que se repete, em que HIPEC não melhorou o prognóstico de pacientes com metástase peritoneal coloretal, na verdade, o que a gente tem que dizer é que o HIPEC com oxaliplatina por 30 minutos, na dose de 360 miligramas a 43 graus centígrados, não melhorou o prognóstico de pacientes com metástase de origem coloretal. Essa, e apenas essa, é a conclusão sobre HIPEC que o trabalho de prodígio pode dar, e não dizer que não dá para fazer oxaliplatina. Se a gente fizer um levantamento, e esse levantamento já foi feito e apresentado em 2018, na Journal of Clinical Medical, em que 171 protocolos de HIPEC, desde 1981, foram analisados. Na verdade, foram analisados mais de 300 protocolos, mas foram incluídos aqui os casos com mais de 4 pacientes, pelo menos. O que se mostrou é que já existiam 171 protocolos diferentes feitos. É um procedimento que temos um problema de padronização. Não é igual uma padronização de colecistectomia. É um procedimento que tem uma dificuldade de padronização. Nesse trabalho, o que se levantou é que mais de 60%, 2/3 dos procedimentos de HIPEC utilizam mitomicina C no mundo, sendo 50% apenas mitomicina C, monoterapia. 26% utilizam oxaliplatina. E aí você pega um trabalho, que é o PRODIGE, que foi feito com oxaliplatina exclusiva, por 30 minutos, e baseado naquilo você repete que HIPEC para colo não funciona. Mas calma aí. E a mitomicina? E a cisplatina? Então, assim, você não pode tirar uma conclusão, transpor uma conclusão para um procedimento, porque é igual você jogar água da banheira com a criança fora. E não é isso que pode ser colocado em questão. É um trabalho que teve um desenho inicial interessante, mas que tem uma conclusão limitada. E você não pode ter uma conclusão de um procedimento baseado apenas naquele trabalho, que tem as suas falhas metodológicas, sim. Só para você ter uma ideia, esses são os protocolos que a gente tem de uso de mitomicina. A imensa maioria dos protocolos vão usar o esquema do Verval, que é o esquema que o Arnaldo usa, que é o esquema que eu uso, que é de 35 mg por metro quadrado de mitomicina, administrados, no caso, falando especificamente de colo retal, 50%, 25%, 25%. Este é o esquema mais usado. Esse é o esquema usado em quase 30% dos casos que usam mitomicina. Mas existem vários outros. Existe o esquema americano, que vai usar dose fixa de 40 miligramas. Existem esquemas... E a variação vem da solução carreadora, da dose, da velocidade de perfusão, do volume de perfusão, da diluição, do tempo de perfusão. Tudo isso influencia no seu resultado. Então, aqui é uma plotagem te mostrando em diversos esquemas de solução carreadora, a solução que você dilui, o quimioterápico, como é que fica a concentração média da mitomicina. Mostrando aqui na terceira imagem, não sei se está aparecendo a setinha aí, aparece vocês? A minha setinha? Então, mostrando aqui que a gente tem, quando a gente utiliza a solução de diálise, a melhor distribuição da mitomicina durante o procedimento. Bom, e aí vieram outros estudos, muitos deles também feitos com oxaliplatina. O Proflochip é um estudo que foi feito, todos os trabalhos franceses, eles vêm com chip de HIPEC. O Proflochip também é um estudo francês, em que se avaliou pacientes de alto risco com doença coloretal,
metastática, em que deveriam ter mínima carcinomatose ou com metástase ovariana ou tumor perfurado. Então, fizeram a FOLFOX 6 meses e esses pacientes eram randomizados em acompanhar ou ir a uma citorredução secundária com HIPEC. Esse trabalho também não mostrou ganho de sobrevida. E a gente tem várias críticas a esse trabalho também. Por exemplo, uma crítica importante é que mais de 10% dos pacientes no grupo experimental de HIPEC não teve second look, e eles não foram excluídos da análise de sobrevida. Claro que isso altera o resultado. De novo, foi feita HIPEC com oxaliplatina em pacientes que tiveram progressão de doença em vigência de FOLFOX. Ou seja, você usou uma droga que já estava mostrando que o doente estava tendo, em vigência daquela droga, ele estava progredindo doença. E outros critérios que a gente pode depois até discutir. O estudo Colopec da Holanda também pegou pacientes com T4 ou tumor perfurado e randomizou entre fazer sem HIPEC e o HIPEC, ou no mesmo procedimento, ou até poucas semanas depois. Também foi um estudo feito com oxaliplatina e também mostrou sem eficácia. Será que a oxaliplatina é a droga ideal? Será que o tempo é o tempo ideal? Todos feitos com 30 minutos. Bom, a gente tem alguns fatores de risco para a doença metacrônica peritoneal. O T, a doença linfonodal, se você tem doença sincrônica ovariana, se você tem tumores pouco diferenciados, a origem colônica versus a origem retal, se você teve ressecção incompleta, se tem histologia mucinosa ou anel de Sinete, se os doentes são mais jovens, assim como a gente tem alguns fatores operatórios que vão influenciar no resultado de você fazer essa citorredução com HIPEC nesses doentes. Os pacientes mais idosos, você tem que segurar a mão. Os pacientes de performance ruim, não adianta, o doente não pode morrer do seu tratamento. O doente não pode entrar no hospital em pé e sair deitado. As ressecções multiorgânicas e as ressecções e muitas anastomoses são fatores que pioram muito o prognóstico. O doente tem que estar pré-condicionado fisicamente, pré-condicionado metabolicamente para suportar cirurgias que chegam a 10 horas, 12 horas. Bom, então, alguns estudos de citorredução com HIPEC são os que eu falei, o Profiloscip, o Colopec, o Promenade, o Prodigy 7, são vários estudos, existem vários estudos, alguns que já fecharam, outros que estão em andamento, avaliando a HIPEC na cirurgia coloretal. Mas, de novo, aquilo que eu falei, a gente tem muito problema em ter isso padronizado, porque você tem muitas variantes. Então, qualquer trabalho que você avalia de grande centro, eles colocam lá que os estudos, você tem que comparar os resultados com os resultados de grandes centros, com os resultados que a gente tem em Lyon, com os resultados que a gente tem no Charité, na Itália, na Alemanha, com os resultados do Deraco na Itália, com o resultado de Manchester, com os resultados de Washington. A gente tem que comparar e seguir a técnica que é usada nos grandes centros. Não pode improvisar, não é uma cirurgia para você fazer cada dia de um jeito e cada dia, hoje eu vou usar tal solução carreadora, hoje eu vou usar tal droga. Você tem que ter uma padronização para você poder ter resultados comparáveis e avaliáveis. A França leva essas questões de estudos nesse campo muito a sério. E eles, em 2019, estratificaram no consenso francês que, para todos os pacientes com metástase peritoneal de origem coloretal, você teria indicação de drenar para centros em que as pessoas estejam, centros de doença peritoneal, centros que você tenha pessoas que fazem HIPEC, não pode ser curioso. A cirurgia citorredutora é por laparotomia mediana e não videolaparoscópica. O HIPEC, fora de protocolo, é considerado HIPEC para coloretal que não é feito com mitomicina C, que não é feito sem a citorredução CC0 e CC1, e que você tenha um risco maior de complicação. Então, os protocolos são mitomicina, citorredução CC0 e CC1. Na França, os pacientes todos fazem quimioterapia perioperatória por 6 meses, 4 ciclos. Especificamente, eles fazem 4 ciclos antes de uma cirurgia, e aí, então, são avaliados se eles vão à citorredução ou não. O estudo CAIR é um estudo que está em andamento, é um estudo holandês que está comparando o que é feito na França, de quimioterapia perioperatória, com o que eles fazem na Holanda,
que é a HIPEC primária. A gente fez a recidiva, fez a doença peritoneal, ele vai à HIPEC d'emblée, a HIPEC de início, e não com quimioterapia perioperatória. O motivo da quimioterapia perioperatória é você avaliar se o doente tem resposta ou tem doença estável. Né? Não se é racional hoje você oferecer HIPEC coloretal em doente com PCI acima de 21. O resultado é muito ruim. Agora, se a quimioterapia perioperatória pode funcionar como neoadjuvante e você oferecer HIPEC, se você jogou esse PCI do doente para 15 ou 14, por exemplo, isso não está definido. Isso está avaliando. Você tem que usar o racional. Você não vai fazer isso no doente de 70 anos, mas talvez você vá fazer isso no doente de 25, 30 anos. Mas isso não está definido ainda. O que está definido é que se você tem um doente com PCI acima de 21, o resultado é muito ruim e não justifica você tentar oferecer HIPEC para esse doente. O que a gente tem é que, lá atrás, nos anos 90, a gente tinha uma sobrevida mediana de 20 meses com HIPEC. E hoje a gente consegue ter sobrevidas de mais de 40 meses. Mudou a doença? Não. Mudou o tratamento. Mudou a quimioterapia sistêmica, mudou. As técnicas de citoredução mudaram, aperfeiçoaram, o treinamento das pessoas, o treinamento das equipes, a otimização dos pacientes, né? A medicina perioperatória mudou, algumas drogas mudaram, soluções carreadoras, máquinas para você fazer a perfusão mudaram. Então, uma série de coisas que mudou, que faz com que você tenha resultados hoje bem superiores a resultados de 20, 30 anos atrás. Então, a citoredução completa é o objetivo primário. Sobrevida mediana hoje passa de 40 meses. Tem que ser discutido com todos os pacientes com metástase peritoneal, e o tratamento tem que ser pensado na abordagem inicial do paciente. A HIPEC você aborda quando você pegou o doente com doença peritoneal. De início, você já tem que pensar que aquilo é uma possibilidade. E você tem que fazer isso com grupos multidisciplinares. É um forte racional e deve ser considerado sempre um racional nesses casos. O objetivo de trials tem que ser a sobrevida livre de doença peritoneal. Existem até assuntos mais polêmicos, que eu nem botei para a gente não entrar nessa discussão, mas são trabalhos que mostram que a quimioterapia mitomicina C aquecida intraperitoneal tem um efeito reduzindo aderências tumorais. E você tem um efeito de pacientes que fizeram HIPEC, mesmo com citoredução incompleta, não estou preconizando fazer HIPEC com citoredução incompleta, mas esses pacientes fazem menos obstrução tumoral pela mitomicina aquecida, com um efeito antiaderente, diminuindo as obstruções intestinais malignas nesses pacientes. Quando você pensa em HIPEC, você tem que avaliar a molécula é ativa para câncer coloretal por via intraperitoneal. A molécula tem que ter um tamanho que a pressão hidrostática e a barreira e a concentração permitam que ela penetre no peritônio. Ela é potencializada pela hipertermia para justificar você aquecer o doente? É uma solução carreadora adequada? O tempo de duração é suficiente para a exposição à hipertermia? Né? 90 minutos é uma coisa, 30 minutos é outra. O risco de complicação é limitado? Você não vai fazer HIPEC num doente totalmente discrásico. A HIPEC com oxaliplatina pelo protocolo PRODIGE, que eles chamam de quick ship, HIPEC de 30 minutos, é um procedimento que tem que ser abandonado. Tem alta taxa de complicação sem benefício de sobrevida. Então, assim, PCIs, em alguns trabalhos, 18, 20, mas no máximo 21. Os doentes têm que ter estudo de ressonância e PET, ele não pode ter doença extraperitoneal, ou no mínimo não pode ter doença extraperitoneal fora de controle, até uma doença metastática pulmonar isolada, em alguns casos você pode levar esse doente ao HIPEC. O doente tem que ter dosado CA125 e CA19-9, fazem parte da análise de doença peritoneal. Sobe muito o CA125 nos doentes com doença peritoneal. E hoje, a droga de escolha é a mitomicina. Existem alguns protocolos com mitomicina associada a cisplatina, outros só com cisplatina, melphalan é muito tóxica, e a oxaliplatina, e alguns protocolos como o da Wake Forest, com dose mais baixa e duração mais longa, é uma coisa que é até discutível. Terapia-alvo intraperitoneal é uma coisa que ainda está sendo estudada. Os protocolos franceses hoje fazem quimioterapia 4 ciclos, com última dose 4, 6 semanas antes da cirurgia. E, então, respondendo à pergunta que é feita no início da minha apresentação, HIPEC em câncer coloretal tem indicação? E aí a gente tem que responder uma série de perguntas.
Qual é o histopatológico do doente? Qual é o grau de diferenciação tumoral? Qual é o PCI desse paciente? É passível de se fazer uma cytoredução adequada nesse paciente? Você tem a droga adequada para fazer o HIPEC? Você tem a solução carreadora adequada para fazer o HIPEC? Você tem equipamento adequado para fazer o HIPEC? Não se usa máquina adaptada de circulação extracorpórea. Não se usa isso. Isso não te entrega o que você acha que está entregando. Você queima o doente. Você tem estrutura hospitalar adequada para fazer o procedimento? Você vai fazer num boteco na esquina para o doente morrer no pós-operatório. E o principal, você sabe fazer? Você tem treinamento para fazer o procedimento? Você aprendeu a fazer? Ou você viu no YouTube? Se a resposta para isso tudo for sim, a minha resposta é: HIPEC em cirurgia câncer coloretal tem indicação? Tem indicação. É isso aí, vamos para a pancadaria agora com o oncologista clínico. Obrigado, pessoal. Excelente, Marins. Obrigado pela sua apresentação. Vou pedir para você tentar tirar o compartilhamento de tela, por favor. Deixa eu tentar aqui. Alguém me ajuda? Eu sei fazer HIPEC, mas não sei fazer isso aqui, não. Esse é mais difícil. Vou chamar, então, vou pedir para o doutor Alexandre Paladino. Tirei, né? Tirou. O Alexandre, oncologista clínico, começar com os comentários e perguntas para abrir o nosso debate, e depois o doutor Biasi também. Alexandre, você está aí com a gente? Estou aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, bem. Então, eu acho que o tema é bastante complexo, né? E essa complexidade, ela em grande parte, ela está relacionada à heterogeneidade que a gente tem desses estudos de terapia com o HIPEC, né? Na realidade, isso são pacientes... A gente sempre conversa sobre isso com o Carlos, né? Até por isso que a pancadaria não vai ser tão feia, a gente tem uma ideia mais ou menos semelhante, né? O que eu vejo é o seguinte: a HIPEC tem o seu papel no tratamento do câncer coloretal com doença peritoneal. O que a gente precisa é ter uma melhor definição de qual paciente vai ter benefício com essa terapia. A gente tem alguns parâmetros para poder identificar esse paciente, é claro. Alguns que como o Carlos já colocou aí. Mas assim, o que a gente vê na prática acontecer, e isso influencia até nos resultados do tratamento e, eventualmente, uma experiência negativa, é que a curva de aprendizado para você fazer HIPEC, ela não é tão simples assim, né? Porque é um procedimento de exceção, é um procedimento indicado em casos específicos. Não sei até que ponto que a gente indica pouco, poderia estar indicando um pouco mais, mas, mesmo assim, não vai deixar de ser um procedimento de exceção. E o número de pacientes é pequeno, né? Então, assim, a curva de aprendizado é uma curva de aprendizado longa. E não tem dúvida nenhuma que o treinamento do cirurgião e a expertise do centro também, não adianta você ter um hospital bem estruturado apenas, tem que ser um hospital bem estruturado e que sabe conduzir um protocolo de HIPEC, né? As complicações pós-operatórias, o doutor Arnaldo colocou muito bem, o paciente às vezes parece um grande queimado, né? Você tem que ter uma pessoa que já avaliou no pós-operatório um paciente como esse. Idealmente, você tem que ter uma estrutura apropriada, tanto cirurgião quanto estrutura hospitalar. Quando a gente pega os estudos, a gente vê uma enormidade uma miscelânea de drogas que são usadas, o Carlos colocou muito bem. É difícil a gente conseguir... a gente não tem uma padronização muito bem definida disso. Eu acho que a melhor droga, sem dúvida, para mim é a mitomicina C, pelo que a gente vê, mas na prática da gente, o que eu vejo são protocolos com mitomicina C em doses diferentes, pacientes que utilizam oxaliplatina, que utilizam cisplatina. Isso é a prática do nosso dia a dia. É o que a gente acaba vendo acontecer. Isso certamente influencia na impressão trazendo eventualmente uma impressão negativa em algumas situações. Eu acho que o paciente, a questão da quimioterapia perioperatória, como o Carlos colocou, eu acho que é mais do que apropriada. Eu diria que é até uma forma de seleção de um paciente adequado para você fazer hipertermoquimioterapia, porque eu entendo que o procedimento é um procedimento que só tem valor no paciente que tem doença sistêmica controlada, porque senão você não vai agregar nada em termos de ganho de sobrevida para esse paciente. Eu não vou discutir outros
protocolos de você trocar a quimioterapia, eventualmente fazer alguma coisa diferente para controle da doença peritoneal, PIPAC, enfim. Mas eu estou falando assim, uma citorredução extensa com hipertermoquimioterapia, eu acho que está indicada para aquele paciente que tem um PCI adequado, um paciente que tem uma condição clínica adequada, no centro apropriado, usando um protocolo de preferência bem padronizado e que tenha a sua doença sistêmica controlada. Se você tiver todas essas prerrogativas, eu não tenho dúvida que esse paciente é o paciente ideal para poder passar por esse procedimento. Só fazer alguns comentários. Um dos estudos que o Carlos citou, o Verval, ele utilizou o fluoracil, como você mesmo colocou, como protocolo com braço controle. E que não é a droga que a gente hoje usa. O fluoracil é a base da nossa terapia sistêmica, ainda mas associado a outras drogas, a terapia-alvo, a gente hoje tem muito mais para oferecer para os pacientes do que tinha anteriormente. É óbvio que isso influencia até no resultado positivo. Eu acho que é uma coisa agregando a outra que a gente está observando de uma sobrevida, como você falou, maior em pacientes que hoje vão para hipertermoquimioterapia. Esse ganho você só vai ter se você selecionar o doente adequado, com um bom tratamento sistêmico, com drogas adequadas usadas sistemicamente, um controle adequado da doença sistêmica e um benefício adicional da hipertermoquimioterapia, da citorredução da hipertermoquimioterapia. Esses são os comentários que eu gostaria de fazer, e aí eu aproveito também para... eu vou passar para vocês a palavra, mas só queria aproveitar e fazer uma pergunta, que é até uma dúvida minha. O doutor Arnaldo colocou em relação à questão do procedimento, eventualmente não fazer a hipertermoquimioterapia em pacientes que você tem que ter esse julgamento, obviamente, no momento no ato cirúrgico, e alguns pacientes, que deu até o exemplo de um paciente que faz uma ressecção pancreática, que é um paciente que pode ter uma fístula pós-operatória, enfim, um paciente que complica mais e, eventualmente, esse paciente vai ser interrompido o procedimento só com a citorredução. Mas se você consegue uma boa citorredução, uma citorredução ótima, CC0, CC1, vocês têm experiência de levar esse paciente no segundo tempo para uma hipertermoquimioterapia? Entende o que eu estou colocando? Quer dizer, o paciente faz a citorredução, se passou bem a pós-operatória, no segundo momento fazer uma hipertermoquimioterapia, vocês passaram já por esse tipo de experiência? Eu começo ou você falando? De você, Marins. Falando algumas, inicialmente, isso que o Alexandre falou, que o Paladino falou do 5-fluoracil, era o trabalho do Verval com 5-fluoracil no Covorim, em 2003, era a droga que se fazia na época, né? Então, assim, aquilo que eu coloquei, as drogas mudaram. Hoje mesmo eu estava conversando com o Paladino sobre uma doente que fez a genotipagem para ver o grau de resposta a 5-fluoracil, para não fazer ou fazer quimioterapia. Isso há 10 anos atrás nem se pensava. Então, as coisas foram... A tendência é isso melhorando cada vez mais. E só respondendo rapidinho também, já jogando uma outra pergunta antes de responder, que foi colocada aqui no grupo, sobre o uso da EPIC, que é a quimioterapia normotérmica precoce pós-operatória no doente HIPEC. O que a gente acha? Eu, pessoalmente, não tenho experiência, e o que a gente vê nos grandes centros que têm um volume maior é uma não fazer o EPIC com muitas complicações com abscesso. Não sei qual a opinião do Arnaldo, depois ele pode comentar, mas eu sei de uma pessoa que faz, que é o professor Sugar Baker, mas os outros centros relatam muita complicação de abscessos, então não vejo fazer e eu não tenho experiência com isso. Sobre o HIPEC ser abordado na fase precoce ou você interromper para fazer depois, isso tem um problema. O problema são as aderências que você tem no pós-operatório inicial. E aí você causa uns entrappings de ilhas que você não vai conseguir perfundir depois. Então, o resultado de uma HIPEC posterior é inferior ao HIPEC no mesmo ato cirúrgico. Você deixar para fazer depois é pior, porque você começa a ter ilhas de aderências e você tem uma perfusão do quimioterápico pior na cavidade peritoneal. Você não vai perfundir da mesma forma. Eu faço técnica fechada, assim como o Arnaldo. Os estudos que comparam técnica aberta com técnica fechada mostram mais ou menos o mesmo resultado. A grande vantagem da técnica fechada é a segurança da equipe. Você não tem quimioterápico disperso, e o quimioterápico volátil ele é cancerígeno para toda a equipe. Então, você tem um sistema fechado,
sem vazamento. Para isso tem que ter uma máquina decente, não adianta você fazer com coisa improvisada, e um sistema fechado que consegue perfundir. E se você tem ilhas de aderência, você não sabe nem para onde está indo essa quimioterapia. Então, a quimioterapia no segundo tempo é pior. Isso é o que a gente vê, e eu não faço no segundo tempo. A ideia é o mesmo ato. Arnaldo. Eu não tenho nada a acrescentar, concordo com tudo que você falou, eu acho que é exatamente isso. Um outro assunto que é interessante é que, assim, a gente sabe que as doenças peritoneais estão na moda, e como você falou, tem gente fazendo em qualquer lugar, às vezes o colega nunca, ele começa a fazer, às vezes o colega opera muito bem pâncreas, opera muito bem fígado, faz muito bem uma colectomia, ele fala, puxa, eu faço tantas coisas, eu vou fazer uma citorredução, eu sei fazer, vai no YouTube, vê, enfim. Só que, assim, os pequenos detalhes, a curva de aprendizado, a cirurgia citorredutora tem uma curva de aprendizado. Você pode ser um excelente cirurgião de pâncreas, de fígado, de cólon, o que você quiser, mas você precisa passar pela curva de aprendizado. E alguns colegas, isso é uma coisa que eu vejo, é uma opinião minha, posso estar enganado. Alguns colegas acham que isso é bobagem e eles não sabem como perfundir e começa a cair um resultado ruim, morbidade, mortalidade, mau resultado. Outro problema que eu vejo é que, por exemplo, câncer coloretal. Os oncologistas clínicos, eles não acreditam em citorredução, está começando a mudar. Então, por exemplo, a gente sabe que é muito... Se você pega um paciente com câncer coloretal metastático para fígado, fizer químio, vai responder muito melhor com químio na veia do que só doença peritoneal. Não responde. E às vezes eu vejo, já aconteceu, de doente meu, que eu pedi para fazer químio neoadjuvante por carcinomatose coloretal. O colega tinha um PCI radiológico e deu uma leve progredida, questionável no PCI radiológico. E aí, alguns hospitais eles estão fazendo, se não faz, eu peço para fazer. Aí um oncologista clínico falou para mim, não, progrediu no peritônio, não vamos fazer nada. Mas tem a barreira peritônio-plasmática. Como é que é diferente? Pequena, uma coisa é progredir um pouco no peritônio, e a gente reduzir porque a quimio não chegou lá, e a gente também não fez HIPEC. Outra coisa é o paciente explodir doença no fígado, no pulmão. Então, eu acho que os oncologistas não acreditam muito na citorredução, está começando a mudar agora. Não tem cirurgião que seleciona bem. Às vezes o cirurgião está começando, ele quer operar todo mundo, aí o resultado é ruim, o oncologista clínico fala, tá vendo como tinha razão? Não devia ter operado. Então, esses são alguns fatores que fazem com que o negócio não vai para frente no Brasil, Marins. A gente não consegue, né? Entre outros. Naquilo que você tinha falado, o PCI é um achado clínico. Então, assim, eu catalogo os meus pacientes, eu tenho um PCI radiológico, a gente sabe que a ressonância tende a errar para menos, né? Você tem um PCI de 10 na ressonância, o PCI, na verdade, vai ser uns 12, 13. Eu catalogo os doentes, eu dou um PCI radiológico, um PCI cirúrgico, macroscópico, clínico, e eu tento catalogar meus doentes também com PCI histopatológico. Eu preparo toda a ressecção que eu faço, mando tudo separado, e depois eu catalogo tudo aquilo, se era positivo, se não era positivo, e tento estabelecer um PCI histopatológico depois. Lá na frente, isso vai poder ser analisado, isso, quanto uma coisa corresponde à outra. E vão ser os meus dados, vai ser aquilo que eu tenho, porque isso é muito difícil de você pegar das pessoas. O Arnaldo pode ver um doente e achar que tem um PCI de 15, eu posso achar que tem um PCI de 14. E se você pegar uma pessoa que está menos treinada ainda, vai achar que o PCI é de 8, de 10, porque vai abrir o doente e não vai olhar debaixo do ligamento, do segmento 1, não vai abrir a bursa mentalis, não vai levantar o ângulo de trás e não vai procurar onde tem que procurar a doença. E aí, quanto maior a experiência do cirurgião, de repente ele vai achar um PCI mais alto. E aí o resultado pode ser pior, por quê? Porque o PCI é mais alto. Né? É treinamento. Ô Marins, o que eu acho que está acontecendo é que estão fazendo citorredução em qualquer lugar sem ter um preparo. Então, o que acontece? Na minha opinião, eu acho que deviam pegar alguns, por exemplo, algumas cidades, alguns locais, e esses locais, algumas pessoas fazerem, igual é na Europa. Na Europa, se você tem, por exemplo, na Inglaterra, você tem uma carcinomatose, você vai ser dirigido para um outro serviço. E o colega, assim, hoje em dia eu vejo, tem paciente que veio ver, às vezes, minha opinião,
operou com um colega que eu nunca ouvi falar. E você vai ver, o colega talvez tenha feito 1, 2 na vida. E o cara, como é que o cara vai fazer? E não é que ele vai chamar alguém para ajudar, para diminuir a curva de aprendizado. Eu acho que, assim, a diferença nossa para o transplante, eu não estou dizendo que, assim, se a gente for pegar uma citorredução, o grau de complexidade, mortalidade, se a gente for comparar com o transplante de órgão, por exemplo, transplante hepático, por que todo mundo não se mete a fazer transplante hepático? Porque se der errado vai morrer, mas no peritônio não. Se der errado vai ficar subcitorreduzido, subfeito. O paciente Vai morrer lá na frente. Isso. Então tá todo mundo. Morreu porque era câncer. Exatamente. Todo mundo entra, todo mundo está querendo fazer, porque está na moda, porque é legal, porque quer, só que a pessoa às vezes não tem formação. Aí a pessoa pode adquirir formação, ela pode frequentar o serviço, ela, enfim. Eu acho que o dia que se fundar uma sociedade, talvez brasileira, desses peritoneais, e que essa sociedade tenha como, de repente, falar, olha, tais serviços podem, tais serviços estão cadastrados ou não, porque hoje em dia, cada um faz o que quer. Eu vejo cada coisa, eu vi catéter cortado, o pessoal corta catéter, põe catéter no meio da incisão, uma incisão chifopúbica. O que precisa colocar os catéteres no meio da incisão? O que muda a estética disso se você abriu chifopúbica? Né? O que muda? E a gente sabe que se você colocar mal colocado os drenos, você vai ter shunt, a quimioterapia entra e sai. Então, tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Você fez um talho que do meio quase até a pub. E aí você está preocupado com 4 furinhos de cada. Então, assim, no meu cérebro, na minha cabeça, não entra isso. E a gente vê cada absurdo por aí e os pacientes achando que estão sendo bem tratados. O pior não é isso. Os oncologistas estão vendo esses casos, estão achando realmente a HIPEC não é para fazer. É isso que está acontecendo. O meu medo é justamente esse, é o procedimento ser queimado. Mas tá ficando. Aquilo que eu cheguei a falar. A velocidade da perfusão, ela tem importância, porque o tamanho da molécula, a exposição dela à superfície peritoneal, tem relação com a penetração dela na superfície peritoneal. Então, a velocidade da perfusão tem importância. Ela não é 700 ml por minuto à toa, 700 ml hora à toa, por minuto à toa, ela não é. 700, 1.000, 300, ela não é. Aquilo não tira da cabeça o número mágico. Aquilo tem motivo. Né? Aquilo é física. A velocidade da perfusão impacta na absorção de determinadas moléculas de determinados tamanhos. Se você tem uma citorredução maior, a quimioterapia vai ter mais ou menos absorção. Isso tem importância na toxicidade sistêmica. Mulher, por exemplo, hoje tem uma tendência a você reduzir um pouco a dose da mitomicina na mulher, porque a superfície peritoneal da mulher, na relação superfície peritoneal-volume sanguíneo, é maior do que a superfície peritoneal do homem, com maior volume sanguíneo. Então, na mulher, ela tem uma tendência a intoxicar mais, com a mesma dose de quimioterápico, de mitomicina, por exemplo, que você faz no homem, né, por metro quadrado. Então, a tendência hoje é você reduzir um pouco a dose da mitomicina na mulher e não fazer o esquema padrão, 35 para todo mundo. São detalhezinhos que você tem que estar estudando, você tem que estar vendo, porque são detalhes que vão fazer diferença. A pressão também, né? Às vezes o colega enche com 4 litros, fica com hipertensão, vai absorver mais, vai ter mais. Até tudo isso, né? Tem estudos agora, né? De estudos de pressão, né? Da pia do intraabdominal durante a HIPEC. Enfim, é tudo isso, né, Marina? São coisas físicas, né? Mas, enfim, o nosso medo é que a gente está vendo uma popularização de um procedimento que tem morbimortalidade, as pessoas fazendo sem passar pela curva de aprendizado e achando que está tudo bem. Biasi, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que tem indicação. Biasi? Oi, Marins. Você ia falar alguma coisa? Você quer comentar? A gente estou abrindo para você. Quer comentar, falar a sua impressão? Sim, eu queria dar os parabéns ao Arnaldo e ao Marins pela excelente exposição. Eu acho, o Ravanini, assim como eu, que estou no interior aqui do estado do Rio, eu acho que devem ter outros cirurgiões que devem estar ouvindo essa aula e essa exposição brilhante de vocês aí. E é muito sensato da parte de vocês mostrarem a complexidade, a multidisciplinaridade que um procedimento desse deve ter, nos cuidados perioperatórios. E, assim, eu, ao contrário de vocês que são estudiosos e fazem a HIPEC, eu não faço, mas o cuidado que eu tenho aqui é em criar
critérios para selecionar e não comer mosca, e poder oferecer isso aos pacientes que possuem um critério tanto de doença quanto de performance status, obviamente, para poder serem candidatos a uma hipertermoquimioterapia. E eu vivi uma situação, o Marins falou, eu acho, não sei se foi ele ou o Arnaldo, falando sobre os oncologistas clínicos passaram a acreditar na peritoniectomia que a gente faz, né? E um exemplo disso, quando eu voltei para Volta Redonda, eu saí do INCA há 6 anos atrás, e eu peguei uma paciente, uma mãe de uma dermatologista, que eu fui operar de urgência, um tumor de sigmoide, e era um tumor, um T4B, e o tumor ali encostado, né, invadindo a goteira parietocólica com alguns depósitos tumorais. Eu fiz uma retossigmoidectomia com anastomose primária e fiz uma peritoniectomia de todo aquele flanco ali, a doença era localizada, então tinha um PCI baixo, né, então tinha um depósito ali, eu fiz uma ressecção do peritônio, fui na pelve, fundo de saco posterior e retirei todo aquele peritônio. E eu fiz isso com a filha na sala, assistindo a cirurgia nas minhas costas, e eu já vi por diversas vezes em comentários, né, na época que a gente estava no INCA, alguns cirurgiões abortarem a cirurgia, né, fazer simplesmente uma colostomia diante de uma doença peritoneal assim, e encaminharem para a oncologia clínica para fazer quimioterapia paliativa. E aí essa paciente acabou que ela tinha um recurso, ela foi procurar o Paulo Hoff em São Paulo e ele fez uma carta, na época, me parabenizando pelo procedimento, e eu com medo, na verdade, quando ela disse que ia lá, eu com medo dele criticar a minha conduta. E assim, eu fiz mais, não sei nem se é porque eu acreditava tanto na peritoniectomia, mas pela filha que estava perto de mim, num sofrimento absurdo, por já ver que já tinha doença peritoneal e era um tumor localmente avançado ali, com doença peritoneal restrita. Então, eu acho que isso é importante. Vocês falaram muito bem da capacitação que o cirurgião tem que ter. Aqui no interior, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica está difundindo a nossa especialidade, mas é muita gente querendo se aventurar, achando que é simples fazer peritoniectomia, e muitas das vezes a pessoa vai estender o procedimento cirúrgico com uma peritoniectomia, ocorrem lesões, ocorrem complicações por conta da peritoniectomia que acabam tirando a oportunidade do paciente até mesmo de fazer uma quimioterapia sistêmica. Então, isso a gente tem que ter cuidado, e no mais, eu acho que parabenizar vocês, dizer que eu sou um curioso, entusiasta, e certamente falta o esclarecimento para os profissionais e palestras igual vocês deram aí para a gente difundir esse conhecimento, mas sempre com cuidado de entender que citoredução e HIPEC são procedimentos de exceção e que a gente precisa ter padronização, que é o que o Marins falou muito bem, e quando a gente vai estudar isso, na verdade, a gente vê um viés de padronização e de critérios de seleção de paciente. Então, a gente selecionar bem e poder encaminhar para quem sabe fazer e aonde deve se fazer. A gente acaba ganhando um pouco mais de experiência no centro de carcinomatose, porque se tem um tumor que o oncologista clínico deixa você operar, é ovário e apêndice de baixo grau. O resto é difícil o oncologista querer mandar para você. Então, se você está num centro que se você não faz ovário, e tem muito mais ovário que apêndice. Então, hoje, quem quer começar, enfim, tem várias formas mas assim, a gente sabe que tem que o doente está na mão do oncologista clínico. Ele vai puxar o freio de mão para falar, olha, você vai fazer ou não vai fazer. Então, é muito comum, é difícil. Às vezes o paciente tem eu vejo, às vezes o paciente fica fazendo quimio paliativa, quando você vai operar o doente, ele já tem uma toxicidade grave de tanta quimioterapia na veia, e ele não foi operado, e às vezes era doença só peritoneal, já vi vários casos assim, por esses motivos todos que a gente está falando. Então, eu acho que o oncologista, ele deixa, entre aspas, a gente ter contato com o paciente que tem câncer de ovário, para citoreduzir, e um tumor de apêndice de baixo grau. O resto, o oncologista clínico acaba segurando para ele. O paciente, às vezes, nem sabe. É difícil você ter... Agora, tá, assim, eu não estou falando mal dos oncologistas, mas é lógico que eu entendo o lado deles também. Porque vai mandar para o cirurgião, o cara não sabe fazer, faz errado, como você bem colocou. Aí você vai ceifar o paciente de poder fazer uma adjuvância. Então, tudo isso, eu concordo que a gente tem no Brasil uma situação difícil, porque aqui a gente não tem, como na Europa, centros de referência de doenças peritoneais. Enquanto não tivermos centros de referência de doenças peritoneais, e um faz aqui, outro faz ali, o Brasil não vai para frente nisso, porque não tem centros com volume. Pra você ter uma ideia, o nosso centro lá da BP, eu estou há 10 anos lá, acho que eu tenho, com e sem HIPEC, tenho 140 casos.
Não é tanto para 10 anos. É um volume, mas não é tanto. Deveria ser muito mais. Mas, enfim, e agora está começando a ter um pouco mais, está crescendo mais, porque você vai divulgando, os oncologistas vão vendo que está dando certo, mas isso demorou 10 anos, gente. É um negócio de 10 anos para conseguir. Agora está começando a dar um pouquinho melhor. Então, isso tudo é fruto de a gente não ter centros de referência em que o paciente ele é dirigido, ou o médico de referência, centro de referência, um pouquinho faz aqui, outro faz lá, e aí fica tudo solto. Por isso que eu acho que é importante esse link com os oncologistas. Assim como a gente vai aprendendo as drogas novas, e a gente tem que discutir com eles as técnicas novas. E, assim, eu tenho um link muito... O Paladino a gente se conhece desde na primeira residência. Quando eu fui do Fundão, ele era do Fundão também. Depois a gente foi do INCA junto. E a gente troca figurinha, inclusive de doente que não vai para ele ou de doente dele que não vem para mim. A gente conversa muito sobre alguns doentes. E eu acho que isso é um ganho para todo mundo. Na menor das hipóteses, você aprende. E você começa a conhecer uma coisa nova, uma coisa diferente, consegue trocar essa experiência e ir mudando a cabeça dos dois. Agora, Marins, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Arnaldo e Guilherme. Colocar vocês numa situação que não é incomum de acontecer, principalmente aqui, onde eu tenho muito diagnóstico tardio de tumor de colo. Aqueles tumores de colo perfurado, T4, perfura para o reto peritônio, ou perfura e acaba bloqueando ali perto da parede, da goteira parietocólica, que vocês vão fazer uma colectomia e acabam ressecando o peritônio parietal ali. Quando você fez a cirurgia de urgência, obviamente esse paciente não estava previamente estadiado, mas você estadia depois com um TC de tórax, abdômen pélvico com contraste e não tem evidência de doença à distância. A gente sabe que mesmo esses pacientes, depois que vão para a quimioterapia sistêmica, eles acabam, não de forma incomum, recorrendo no peritônio, e recorrência local de doença também, sem doença à distância. Esse caso, vocês acham que seria um caso interessante para fazer uma outra cirurgia com HIPEC, um second look, uma coisa desse tipo? A minha opinião nessa situação é extremamente discutível. Se você for ver o trabalho do Profilochip, é justamente isso. Tudo bem, o HIPEC feito com oxaliplatina. E o que se viu é que 10% dos doentes que fizeram recidiva peritoneal, você não tinha sintoma e você não tinha imagem. E você teve recidiva peritoneal. Então, será que você vai pegar esse doente e vai fazer um HIPEC antes dele fazer uma recidiva com a mitomicina C? Eu teria que pesar condição geral do doente, estrutura hospitalar que você está, histopatológico do doente, grau de diferenciação tumoral. Eu teria que pesar isso tudo para ver se eu vou acompanhar esse doente com imagens, mesmo sabendo de uma falha de 10%, para depois tentar oferecer alguma coisa, ou se eu vou pegar um doente desse e tentar oferecer de cara um HIPEC profilático. O que a gente vê, grandes centros com alto volume, na França, na Itália, eles levariam um doente desse a uma HIPEC. Você tem que ter isso muito bem definido. Se eu pegasse um doente de 30, 40 anos de idade, num ótimo estado geral, numa situação dessa, eu acho que eu ofereceria para ele, sim. Se eu pegasse um doente de 60, 70 anos de idade, de repente eu ia botar um pouco mais o pé no freio. Paladino, eu não sei se você recebe esse tipo de paciente com Exatamente, isso que eu ia te falar. Esse caso é um caso difícil de decisão. Se você vê o seguinte: se você tem um paciente que é operado e no achado cirúrgico você tem um comprometimento peritoneal focal ali, resseca isso, esse paciente tem indicação de quimioterapia sistêmica pós-operatória também, tratamento adjuvante, certo? Sim. A gente tem também o racional de começar o quanto antes, porque, na verdade, o benefício é na doença micrometastática. Se você vai interpor aí uma hipertermoquimioterapia antes de começar a quimioterapia sistêmica, acho que isso que eu digo que esses pacientes têm que ser muito individualizados. Você vai perder, eventualmente, o tempo de você fazer a quimioterapia sistêmica desse paciente, né? E será que a gente está deixando de trazer um benefício? Por outro lado, a recorrência peritoneal desse paciente é uma questão que, sem dúvida nenhuma, preocupa a gente, porque é um paciente de alto risco de recorrência local. Então, eu, habitualmente, para esses pacientes, indico quimioterapia
sistêmico e não hipertermo, porque eu fico com medo de perder o tempo do tratamento sistêmico dele. Agora, eu não sei se a gente tem uma resposta para isso, sinceramente. Eu queria ouvir vocês dois aí. Eu acho o negócio que é o ideal... time, né, Paladino? O negócio é o time. A gente fica com medo, principalmente a gente que não está num centro desse de referência, como Marins, Arnaldo, Guilherme estão. O problema é o tempo, que às vezes você perde em você mandar o paciente para algum lugar, ele se perder, e aí perder o tempo de quimioterapia sistêmica. Agora, esse índice de 10%, Marins, que você falou, pessoalmente, mesmo fazendo uma ressecção ampla do peritônio ali, não é, eu acho que, assim, na minha vivência com câncer coloretal, esses índices são maiores de recorrência no peritônio, infelizmente. Isso foi o resultado do Profilochip, que mostrou 10% de recorrência assintomática e fora de exame de imagem. Os doentes que foram ao second look, eles tinham 10% desses pacientes que tinham doença, mesmo sendo negativo nos exames. Você vê que essa discussão mostra como esses pacientes são diferentes também, né? Além de toda a estrutura necessária, são pacientes muito diferentes, discussões individualizadas. Tem um paciente que é o ideal do ideal, e eu e o Marins temos uma paciente em comum que eu acho que é a paciente perfeita para fazer HIPEC, né? É uma paciente com câncer coloretal, só exemplificando um caso, que esse caso que eu acho que ninguém teria dúvida de indicar. Quer dizer, acho até que algumas pessoas teriam dúvida de indicar. Arnaldo colocou muito bem, muita gente foge da HIPEC. Mas eu acho que é um caso perfeito para indicação, ela acabou fazendo. E teve um resultado bastante interessante. Esse nível de doença tem algum tempo já. É uma paciente com câncer coloretal, com evolução, estadiamento inicial 2A, era um T3N0, mas tinha alguns fatores de alto risco, era uma paciente jovem, ela fez quimioterapia pós-operatória na ocasião adjuvante, com droga oral, com capecitabina, não fez oxaliplatina, e essa paciente teve uma recorrência tardia de doença peritoneal, né, exclusivamente peritoneal, com 4 anos de sobrevida livre de doença, ela teve recorrência, 4 ou 5 anos, perto de 5 anos. Quer dizer, esse caso é um caso que todo mundo indica, né? Não tem muita dúvida, né? E a paciente tratou e ficou ótima. Agora, tem casos que são muito difíceis na tomada de decisão. Esse exemplo que você colocou, nessa doente, esse achado perioperatório, eu acho que é uma situação difícil. Eu habitualmente não indico nesse caso, sendo franco, mas eu sei que é uma doente que tem um risco de carcinomatose peritoneal, e eu acho que talvez essa doente é aquela doente que a gente tem que estar muito atento para, se tiver recorrência, precocemente você indicar, né? Apesar de a gente ter um pouco de dificuldade, obviamente, de acompanhar com o exame de imagem, sabe, que a imagem não mostra tão bem doença peritoneal, você perde muito paciente, que acaba não tendo expressão na imagem, mas enfim, mas eu acompanharia nessa situação. Muito desafiador, né? Aliás, isso que você colocou e o Marins tentou responder aí, uma impressão do que ele faria, porque tem racional, né, Marins? Não tem evidência, mas tem racional. Foi por onde o Colopec e o Profilochip seguiram, mas não mostraram resultado positivo com oxaliplatina. Será que com mitomicina talvez sim? Difícil. Uma outra coisa que a gente vê muito na prática diária é o comportamento biológico do tumor, né? Tem paciente que você controla, a doença vira uma doença crônica, você controla há anos, faz químio, para químio, o oncologista dá férias da quimioterapia, a doença aparece no peritônio, aparece no fígado, a gente vai lá e controla. Então, tem, como o Marins colocou ali muito bem, não é simplesmente ter carcinomatose, tem uma série de itens que tem que ser avaliados para você indicar ou não a cirurgia citoredutora associada ou não à hipertermia. Acho que o Arnaldo colocou a complexidade do procedimento, não é simples. O paciente ainda colocou de maneira amigável, né? Se você não fizer bem feito, o paciente não vai ter tanto problema, não vai tratar, mas se você também errar na mão, o paciente vai morrer de complicação cirúrgica, porque você fez mais anastomose do que deveria, ressecou mais do que deveria, tinha um PCI maior do que o adequado para aquela ressecção. Bom, a gente já são aqui 9h20, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário final, eu acho que a gente já está chegando no final dessa sessão. Você quer acrescentar alguma coisa, Arnaldo, Marins, Palantino, Biasi? Certo. Muito obrigado pelo convite. Agradecer. Agradeço também o convite. Agradecer a todos que estão até agora aí. A gente da organização agradece demais a presença de vocês. E eu queria lembrar só 2 eventos. O
o Arnaldo colocou, lembrou a gente 2 eventos que com certeza vão acrescentar muito, né, que vão acontecer aí da beneficência, que ele vai participar. A gente tem 2 congressos esse ano ainda, o Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que vai ser de 2 a 5 de setembro, as inscrições estão abertas no site, e o Congresso, né, a 3ª Semana Brasileira de Oncologia, que vai ser de 17 a 20 de novembro. Todos esses eventos, obviamente, são eventos online, né, são eventos não presenciais, mas que já estão com as suas inscrições abertas. Bom, eu vou encerrar. E é mais barato até amanhã. É verdade. Até amanhã ainda tem desconto. Até amanhã ainda tem desconto. Estamos acabando tarde, igual uma Hypec hoje. Tá ótimo. Gente, eu vou finalizar aqui. Agradeço a participação de vocês todos. Foi uma excelente discussão. Gente. E esse tema vai ficar gravado aí no canal do YouTube. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, Marins, Arnaldo. Tchau, um abraço. Tudo de bom, um abraço. Tchau, um abraço, gente.